Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio pós-CBTD. Já tivemos no último episódio muitos insights desse evento incrível e vamos continuar com esse podcast com convidados muito especiais, com temas muito relevantes. Se você está chegando pela primeira vez no canal, toda terça-feira nós soltaremos um episódio com muitas dicas, muito prático para te gerar muitos insights. E hoje eu tô acompanhado do Igor. Fala, Igor. E aí, Carlos? Pô, muito bom estar aqui mais uma vez. Depois desse evento incrível, né? No último episódio nós conversamos sobre os insights. E agora a gente é aqui para falar um pouco mais da profissão T&D, né? Do pessoal que trabalha com T&D, então eu tô bem animado com isso. Que legal. E hoje temos um convidado muito especial, mais conhecido como Rojas, Marcos Rojas, que atua já há mais de 20 anos na área e vai hoje trazer um pouco sobre essa jornada e vamos debater sobre o tema curadoria de conteúdo, formatos de treinamento e como conectar isso com performance. Obrigado, Rojas. Imagina, é um prazer de verdade estar aqui com vocês, falar um pouco do que eu gosto de falar para as pessoas quando perguntam como é essa coisa de treinamento. Eu falo, treinamento é a minha cachaça. É disso que eu gosto, então eu sempre procuro me manter próximo disso, de treinamento, mesmo quando em alguns momentos de carreira a gente acaba pegando outras coisas, mas eu não deixo isso porque de verdade é o que me motiva mesmo. Que legal. E já falando sobre motivação, conta pra gente quem que é o Marcos Rojas, mais conhecido como Rojas nessa área. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar muito curioso para as coisas e eu tenho muita intenção de modificar as coisas, de alterar comportamento, de ajudar as pessoas. Sempre tive, mas eu não tinha entendimento do que isso podia virar para mim de uma profissão. E aí, eu sou biomédico de formação, trabalhava como biomédico, e aí fui convidado para participar de um processo seletivo numa indústria, na época, lá em outra vida, eu falo faz tantos anos, né? E que eu cheguei na indústria farmacêutica, olhei no primeiro mesmo dia de trabalho, eu olhei um cara dando aula, que era o meu curso de novos, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer, no primeiro dia. Até arrepia, você falando, eu já vou lá atrás. Muito bom. E desde o começo eu persigo essa oportunidade. Nessa primeira empresa eu fiquei por 6 anos, nesses 6 anos eu apliquei 3 vezes para vagas de treinamento. Não ganhei nenhuma delas, porque eu concorri com pessoas muito mais preparadas do que eu, e tá tudo certo, e assim faz parte da vida, né? Mas eu não desisti, até que eu consegui, mudei de empresa, buscando carreira, e consegui chegar em treinamento. Mas além desse cara, né, eu sou casado, tenho 2 filhas, e sou apaixonado por viajar. Então, eu falo que minha vida é ou mexendo em alguma coisa de treinamento, ou viajando, ou planejando alguma viagem. Então, é sempre assim. Boa, legal. E como profissional de T&D, você demorou um tempo, que não foi tanto tempo assim, né? Foram 3 anos. Do quê? Para você se tornar um profissional de treinamento? Na verdade, na empresa que eu me tornei foram 3 anos, mas de indústria eu já tinha 7 anos, alguma coisa assim. Talvez você já era um profissional de treinamento, você só não... Talvez você não estava na posição, mas você já estava se preparando para isso, né? Eu acho que sim. Eu gosto de contar uma história que é bem interessante disso, porque às vezes a gente fala de carreira, de oportunidade em grandes empresas, uma multinacional, né? Quando eu conquistei a minha vaga, eu soube que a empresa que eu estava trabalhando ia lançar um grande produto que tinha um super potencial aí de ser um blockbuster, de mudar a história da empresa. E eu soube também que a empresa não estava pronta para fazer os treinamentos. E aí eu encostei na diretora médica, que era na época responsável por treinamento, né, porque não existia tudo bem bonitinho. E falei assim, eu tenho uma ideia para treinamento desse produto novo. Aí ela falou, o quê? Eu falei, bom, eu sou biomédico, eu conheço esse assunto, né? E eu vou desenhar um treinamento e eu mesmo vou viajar pelo Brasil para dar esse treinamento. Ela falou, mas você não é de treinamento. Eu falei, eu sei, mas eu posso fazer isso. Eu desenhei, fui fazer um piloto e isso virou o plano de treinamento desse produto. Então, eu por 5 meses viajei como representante, eu não era treinador, e eu viajei em nome da empresa pelas 5 regiões do Brasil, treinando as pessoas para o lançamento que veio. Na convenção de lançamento, abriu uma vaga de treinamento
eu me candidatei e foi assim que eu virei treinador. Então, eu Olha só. construí a minha vaga. Uhum. E eu acredito muito nisso, sabe? Às vezes a gente fica sentado esperando a oportunidade e não é. A gente pode construir a nossa oportunidade, né? Abrir espaço, se mostrar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E a ideia foi boa, casava com as limitações de budget que a gente tinha e de pessoas. E aí, é lógico que quando eu fui fazer a primeira vez, veio nacional, veio o diretor, veio a diretora médica, todo mundo assistiram aquela minha primeira aula. Eles falaram, vamos embora, vai com você. Sabe que durante muito tempo, né, as empresas eram responsáveis pela carreira das pessoas, as pessoas deixavam as empresas serem responsáveis. Aí veio lá o tema empregabilidade, né, as pessoas se tornarem cada vez mais preparadas e serem donas da sua carreira, independentemente da empresa. E você mostrou isso na prática, que foi você, independentemente da posição, você se preparou e você foi lá e se posicionou e a oportunidade não só bateu a sua porta, né? Mas você foi lá e construiu uma porta, você foi lá e cavou esse espaço. Muito legal. É muito curioso isso, porque eu tenho conversado com muitas pessoas relacionadas às coisas de treinamento há muitos anos, né? E eu, às vezes, vejo as pessoas falando assim, puxa, a empresa não investe na gente, a empresa não dá oportunidade, ou, puxa, são sempre os mesmos, e coisas desse tipo, né? Que são lamentos, e algumas vezes a gente consegue ver que são legítimos, mas a gente tem alternativa para lidar com isso, né? Que é construir essa oportunidade, é estar pronto. A gente não pode... Uma empresa não tem a capacidade de escolher o que o Igor precisa para se desenvolver. Ela oferece tudo para todo mundo, para garantir uma uniformidade de conhecimento, de processo e tudo mais. Mas o que você vai fazer a mais tem que partir um pouquinho da gente. Senão, de verdade, não vai. Esse insight, esse estalo para falar assim, puxa, abrir o espaço, em vez de esperar a oportunidade de bater na porta, ir lá e bater na porta da oportunidade é super importante. Mas não é uma trajetória muito comum na indústria, né? Normalmente as pessoas são recrutadas da força de vendas para vir para a área de treinamento, né? Isso é bastante curioso. E particularmente para treinamento, Igor, isso a gente vê, e você sabe tão bem quanto eu, que... muitas vezes a gente pega uma pessoa que performa bem em alguma área e ele é convidado para dividir esse conhecimento com outras e ele acaba virando um treinador, né? E na indústria farmacêutica isso acontece de maneira muito repetida. O cara que é um super happy, ele pode virar um gerente ou não, ou ele pode ser convidado para ir para treinamento. E a maior parte das pessoas são jogadas nessa cadeira, chegam nessa cadeira sem ter a oportunidade de se formar. Porque diferente de outras profissões que você estuda e vai trabalhar no que você escolheu, na verdade, um cargo desse, muitas vezes, ele te escolhe. Não é você que escolhe o cargo, né? O cargo te escolhe. E, às vezes, você não está pronto. Uhum. Então, eu acho que, no Brasil, particularmente, a gente está vivendo um momento muito melhor, mas as pessoas de treinamento, principalmente de vendas, que é a minha especialidade, mais antigas, elas... não tiveram formação. Elas aprenderam na prática, fazendo. E isso tem Você sabe risco, que né? Em vendas é muito comum falar, não deu certo, vai para a área comercial. Mas não, a gente sabe que não é assim, porque o profissional ele precisa ter diversas habilidades, tem diversas competências que ele precisa desenvolver. E eu costumo falar que o profissional de vendas, quando ele acerta, ele ganha o negócio. Quando ele erra, ele perde o negócio. E muitos aprendem da pior forma possível. E aí o desafio é como é que a gente ajuda essas pessoas a ganharem tempo e produzirem, né? E tem uma coisa que ainda é pior do que isso, mas que também caminha nesse mesmo caminho, nessa mesma trilha, que é assim, quando a estratégia funciona, a estratégia é boa. Quando ela não funciona, o pessoal foi mal treinado. Então, na verdade, nem sempre... Porque tem uma coisa de você desenhar a estratégia, outra coisa é você contar para as pessoas o porquê e como operar isso, a execução, né? E a outra coisa é como que a gente gerencia isso. Então, é um processo que nem sempre as pessoas que desenham a estratégia conseguem garantir, lógico que eles sabem, mas não conseguem garantir que isso aconteça em todas as empresas. Isso é bem, bem sensível. Legal. Acho que vale a pena você contar um pouquinho. Eu sei que é um profissional muito experiente, que inclusive... muitas pessoas te procuram porque pela sua experiência acabou se tornando mentor naturalmente, né? Eu acho que sim, né? Eu tenho bastante orgulho desse olhar, desse pedacinho do meu trabalho, né? Que eu trouxe para treinamento uma coisa como 10 ou 12 pessoas que não eram treinadores
e formei treinadores. E Eu conheço algumas delas. Você conhece algumas delas, né? E legal. são pessoas que eu trouxe que não sabiam nada de treinamento e a gente formou, né? Como treinadores. E eles estão aí, são heads de treinamento em farmacêuticas, estão super bem colocados e fazendo história também. Não por meu mérito, mas eu participei da construção desse momento com eles. Claro que eles são pelas qualidades que eles têm, né? Então, isso foi sensacional. Mas esse olhar de mentoria acaba que as pessoas, à medida que você vai construindo a relação com elas e eles aprendem a utilizar, a perceber que o que você tem para conversar ajuda a vida deles ou a carreira deles, eles acabam confiando em você e vêm buscar outras coisas, que é como uma mentoria e tal. E, de verdade, eu já atuava como coach, e aí eu olhei e falei assim, puxa, cara, esse olhar de coach não é exatamente o que eu queria fazer. Eu queria poder interferir mais, sabe? Fazer sugestão, oferecer caminho. Não só fazer perguntas, Não só só- ajudar na criação de plano de ação. Eu queria ajudar a acelerar essa curva de aprendizado das pessoas. Então, eu tenho recebido na empresa e pessoas que já trabalhando comigo, às vezes me ligam e falam, cara, vamos tomar um café e tal. E a gente acaba fazendo meio informalmente. E algumas vezes formalmente, o papel de mentor, né? legal. Isso é bem legal e eu gosto muito dessa brincadeira, sabe? De trocar figurinha. Legal. Eu acho que cabe a gente colocar na mesa, o Igor depois pode falar um pouquinho sobre a questão de formar profissionais para essa área, né? A BTD tem um papel muito importante nesse processo de consolidar o que há de melhor aí no Brasil e no mundo. Depois a gente vale a pena você também falar um pouquinho sobre sua experiência lá com a ATD, o que é lá fora, mas a gente trazer um pouco os desafios de formar profissionais na área de treinamento. E falar um pouco da curadoria de conteúdo, sobre definição de formatos. Acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre isso. Exato, E aí- Carlos. Mas uma coisa que eu estava olhando, porque assim, tem duas atitudes importantes para esse profissional que quer ir para a força de treinamento, para a área de treinamento, né? A primeira é abrir a oportunidade e buscar, como você contou sua história, que é linda, realmente arrepia. E a outra é como que você se prepara para isso, onde você busca conhecimento, qual que é a formação que vai ter, porque e não é só na indústria farmacêutica que acontece muito, o pessoal cai no treinamento normalmente de paraquedas, eles têm outras formações, né, formações mais gerais, psicólogos, administradores, e vão para a área de treinamento. E a gente tem lá na BTD uma parceria muito grande com a ATD, né? E normalmente é uma referência importante para essa formação. Você já participou de algumas delegações de alguns grupos lá na ATD. Conta o que é a ATD pro pessoal, porque nem todo mundo lógico. deve conhecer. A ATD na verdade, a hora que eu comecei a conhecer a ATD era a ASTD, American Society for Training Development, né? Que é a Associação Americana de Treinamento dos Profissionais da Área de Treinamento. E em 2014 eles fizeram uma migração para ATD, onde eles se tornaram mais globais, né? Então eles não são American mais, eles são Association for Talent Development. Então eles têm esse papel mais global, então inclusive no congresso deles, congresso para 15 mil pessoas, tem 5 mil de fora dos Estados Unidos. Então é realmente 15 mil treinadores se encontram, que são profissionais da área. Que, aliás, todo líder precisa ser um bom treinador também. Mas conta pra gente aí. De verdade, quando você chega numa plenária, você olha 10, 12 mil pessoas de treinamento, a primeira vez que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, eu nem imaginava que existia tantos profissionais que faziam o que eu faço, né? Então, mas só para voltar essa coisa da formação, então, normalmente as pessoas acabam chegando no treinamento, como o Igor trouxe, por acaso, né? Eu falo que a carreira escolheu a pessoa, né? Porque ele estava performando bem no que ele fazia, ele foi convidado para fazer uma outra coisa e dividir o conhecimento dele com outras pessoas na intenção de repetir o bom resultado. Algumas vezes a gente consegue fazer isso bem, outras nem tanto. E você acaba perdendo um bom vendedor, uma boa pessoa técnica na área dela e ganhando um treinador médio, né? Mas para isso existem caminhos para a gente se formar, né? E a BTD ela cumpre um papel assim super exemplar, assim sem rasgar seda porque não precisa, né? Em ajudar as pessoas a construir competências para ser um treinador, né? Mas eu lembro que lá eu comecei em treinamento em 2002. Lá atrás a gente não tinha muita formação para um treinador de vendas no Brasil. Até os cursos de formação de treinadores eram bem limitados. Mesmo a BTD tinha coisas que tratavam tarefas e não... Eram muito pontuais, né? Não era para criar o profissional, que hoje a gente já tem programas para isso, né? Mas
Eu lembro que lá naquela época, eu soube que existia uma certificação nos Estados Unidos, que era da ASTD, né, que foi o primeiro congresso que eu fui, e fui lá conseguir essa certificação para aprender como ser treinador. Então, eu acredito que a gente deve tomar conta da nossa vida e a gente deve fazer os investimentos. Eu falo, esse negócio de lifelong learning não é um discurso. A gente tem que viver isso, né? E é gozado, porque naquele primeiro momento a minha esposa olhava para mim e falava assim, mas você vai estudar, fazer outro curso? Para quê? Eu falei, eu quero me manter vivo trabalhando. Então, é isso, não é para você conquistar. A gente hoje precisa para se proteger, para você continuar disponível e uma opção interessante no mercado para as pessoas, né? Então, para as empresas e tudo mais. Então, eu fui procurar e fui para a ATD e de lá para cá, de 2005 para cá, eu fui, sei lá, eu acho que umas 14, 15, não sei, vezes para o Congresso da Sociedade Americana de Treinamento, e depois da ATD, né? Algumas vezes a empresa pagou para mim, outras vezes foi meio a meio, outras vezes eu paguei com meus recursos mesmo, porque a gente não pode parar. E isso, eu volto de lá... Quantas vezes você já foi para lá? Acho que umas 15. 15 vezes. Eu, na verdade, não contei, mas eu fui bastante. E aí depois passei... Quando eu comecei aí, a gente nem fazia parte, eu não viajava com a delegação. Aí depois, quando a gente tem uma potência, né, de delegação brasileira, que são pessoas importantes de treinamento que estão investindo e tem o drive que você tem. Então, fazer parte de uma delegação como da ABTD na ATD, para a gente é uma super vantagem, que a gente conhece os players mais importantes de treinamento do Brasil estão nessa... Exato. Que, aliás, a gente falou aqui de 12, 15 mil pessoas lá, mas a BTD reúne quantos profissionais aqui no Brasil? O CBTD esse ano foram 5 mil profissionais, né? 5 mil profissionais. Foi... E se o pessoal quiser saber, Igor, como eles fazem para participar, saber mais sobre essa delegação, profissionais que querem participar, é possível? Legal, lógico. É só... entrar no site da BTD, a gente tem as informações lá. O congresso da ATD vai ser em maio, sempre no mês finalzinho de maio, junho. O ano que vem vai ser em San Diego. Que legal. Então tem sensacional. E a gente já está organizando, já tem gente inscrita para o congresso do ano que vem já. Então é só encontrar a gente lá na BTD, entra no site, tem as informações, entre em contato que a gente viabiliza a viagem. Vamos lá ver as informações. E você vai... Legal. Quem não tem o conhecimento de como fazer uma viagem dessa... A fazer parte de uma delegação traz bastante tranquilidade e conforto para você fazer uma viagem segura, sabe? Vale bastante. E assim, falar um pouco do porquê que a gente faz essa delegação, porque é muito rico. A gente sempre está entre as top 5, as maiores delegações do mundo. Sim. Sempre a brasileira está ali entre as 5 maiores. E o mais importante, óbvio, a gente aprende muito, mas eu gosto de falar que a gente valida muito o que a gente faz de treinamento aqui. Sabe aquela chancela? O que a gente está fazendo está alinhado com qualquer coisa que acontece. Muita coisa incrível fora. aqui no Exatamente. Brasil. É referência também. É referência. Então, tem espaço, sim, para quem quer, aqui do Brasil, apresentar case lá na TD. E a gente já acompanhou cases da delegação brasileira apresentadas para o mundo na ATD. Eu tive presente em algumas vezes, em algumas salas que eram brasileiros falando para o mundo sobre as práticas no Brasil. Sensacional isso. Esse reconhecimento do treinamento no Brasil é sensacional, emocionante. O brasileiro tem muita flexibilidade, tem muita criatividade, e aí juntando com uma competência técnica, consegue fazer coisas incríveis. E vamos lá, aproveita aí, já que você é um profissional que tem muita experiência, que dicas você daria para um profissional conseguir ter mais sucesso e conseguir gerar mais impacto na carreira de treinamento? E também, se você quiser trazer umas dicas aí, eu posso trazer algumas também, com a minha visão. Acho que é legal para as pessoas poderem refletir. Eu acho que primeiro é você acreditar na possibilidade e investir nisso, tá? E o investir nisso, eu não estou falando só de investir nenhum valor monetário, porque hoje a gente tem... Principalmente depois da pandemia, a gente tem acesso a milhares de conteúdos, milhões de conteúdos que podem te ajudar a se formar. E aí entra um pouquinho da preocupação com curadoria, né? Mas a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas você investir para se formar, para se atualizar, para entender o que está acontecendo, quais são as trends, quais são os grandes desafios das áreas de treinamento que hoje enfrentam, que todas as empresas enfrentam, né? Como que... o mundo ficou depois da pandemia. A gente tem uma verdade absolutamente diferente do que era antes. Verdade. Né? E eu acho que a dica, então, primeiro, não pare de estudar nunca.
Eu tenho um colega que trabalhou comigo em treinamento, que um dia eu falei assim, cara, vamos para TD e tal, não sei o quê. Ele falou, não, cara, eu não preciso mais estudar, já acabei. Eu olhei para ele e falei assim, como acabou de estudar? Ele falou, eu falo inglês, Ele tava morrendo, é isso? Tipo isso. Eu olhei, falei assim, cara, alguma coisa não tá certo. Mas ok, sabe, é o valor dele. E, na verdade, eu perdi contato, não sei como ele anda hoje, mas não é das pessoas que estão caminhando com a gente em treinamento. Então, eu não estou querendo desqualificá-lo, né, absolutamente, mas além de tudo, você ganha contato. Esse contato gera relações. E mais do que ensinar, a gente tem que aprender o tempo todo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Super. Exato. Eu acho que esse é o grande sacada que dá prazer pra gente. E tem uma coisa que é um dos grandes objetivos, dos principais motivos que a gente faz os nossos eventos, é que o CBTD é a principal, porque o treinador, ele normalmente é a pessoa que mais participa de treinamento, mas não necessariamente ele está aprendendo naqueles treinamentos, porque ele está com foco na operação, muitas vezes, do evento. Então, a gente faz o CBTD, faz os nossos eventos, para dar essa pausa de cuidar do desenvolvimento alheio, desenvolvimento de outras pessoas, cuida do seu desenvolvimento, levantar essa bandeira de cuidar do nosso próprio desenvolvimento, ir participar de eventos, congressos, consumir conteúdo, né? Isso é fundamental. É isso que a gente garante que o treinador ele está atualizado, ele ganha prática nas coisas que estão acontecendo, porque o mundo está muito rápido, né? É isso aí. Então, a gente precisa ter esse olhar e investir na nossa carreira. Então, eu acho que não pare de estudar nunca. Essa é a grande dica. E não desista. Legal. Você sabe que quando um profissional começa na área de treinamento, muitas vezes, por mais que ele quer impactar, treinar outras pessoas, ele fica muito preocupado com o umbigo dele. Ele fica muito preocupado com como ele vai falar, com o conteúdo que ele vai levar. Com o passar do tempo, você começa a perceber que isso é importante, mas não é o mais. O mais importante é como que a gente identifica, de acordo com a jornada de aprendizagem, o momento de maturidade daquele público que a gente vai treinar, e como que a gente faz para criar uma experiência de aprendizagem diferenciada. Aí você para de se preocupar com você e você se preocupa muito com a jornada de aprendizado do profissional. Inclusive, lá no último CBTD, um dos treinadores do nosso time, o José Aquino, ele fez lá uma apresentação que era o conteúdo morreu, né? Uma pergunta, para onde vai a área de treinamento e desenvolvimento? Porque hoje o conteúdo está muito disponível. E aí a gente pode puxar o gancho já para falar de curadoria, porque se você tem, né, muita informação disponível, como fazer uma curadoria de conteúdo, desenhar jornadas de aprendizagem, né? Que esse é um dos temas que a gente vai trazer reflexões aqui. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente tem dois grandes caminhos, né? O primeiro caminho é como você pode receber orientação de alguém que tenha mais experiência, um treinador, alguém que você respeite, um mentor, para que possa te mostrar esse caminho. E o outro é que hoje a gente tem ferramentas já que tem uma inteligência artificial que geram algoritmos que te recomendam coisas que são confiáveis. Então, a gente tem várias plataformas que já conseguem fazer isso e você começa colocando as coisas que são do seu interesse e ela, pelo seu perfil, ela consegue fazer recomendações para você de coisas que são parecidas com isso e recomendação de coisas que pessoas que têm um perfil parecido com o seu estão olhando. Então, legal. Tem dois grandes caminhos, eu acho. Um é buscar uma referência, que pode ser uma BTD, pode ser uma ATD, pode ser um mentor, pode ser um treinador experiente. E a outra é olhar essas ferramentas que hoje existem, criando algoritmos, fazendo recomendações para a gente de conteúdo, né? E aí a gente tem que ter um olhar bem crítico, porque nem tudo que está disponível na internet é verdade, é bom, é de qualidade. E eu não estou duvidando disso, porque a gente já passou da fase de duvidar que um treinamento online seja de segunda qualidade, que era o que eu olhava lá atrás e ouvia quando eu comecei em treinamento. As pessoas falavam, não, vou fazer online, putz, mas não dá para fazer presencial, tal. Era só se não tivesse jeito mesmo. Hoje a gente escolhe fazer online. E eu vou contar um relato onde eu trabalho hoje, por causa... o treinamento de vendas nas indústrias farmacêuticas tem um produto que é o produto mais nobre nosso, que é o curso de novos, que é quando a gente recebe as pessoas que estão chegando na empresa. Então, tem toda a parte de onboarding mesmo, de operação do negócio, da sua empresa, e tem o preparo com as nossas políticas e nossos produtos, e como posicionamento e tudo mais. E esse era o produto mais nobre que a gente tinha. Na pandemia, aonde eu trabalho, a gente construiu um modelo totalmente online, baseado em playbooks,
Então, a gente tem lá o roteiro, que tem 7 dias, tem 9 dias, tem 11 dias, dependendo da linha e da complexidade da linha que o cara vai trabalhar, né? E ele recebe aquele roteiro com a agenda minuto a minuto. Quais são os conteúdos, onde acha, com todos os links, tem validação de conteúdo, tem tudo mais. E a gente recebeu, desde março de 20, mais ou menos quando a gente começou a ficar distante, alguma coisa como 100 pessoas na empresa que eu trabalho, 100, 110 pessoas, todas foram treinadas nesse formato. E algumas não têm o menor problema de não ter feito presencial, a grande maioria. E é muito curioso, porque quando a gente voltou agora a poder fazer coisas presenciais, tem algumas pessoas lá mais old school, neoconservadoras, eu não sei como a gente vai falar melhor disso, que falam assim, não, mas quando que a gente vai voltar? Eu falei, então, isso a gente não vai voltar mais. Porque a gente achou uma solução que tem gestão, tem curadoria, tem agilidade e custa menos. Então, a gente não vai voltar. E você dá autonomia pro profissional. Isso. A qualquer momento pode ter 1, 2 pessoas que podem seguir uma trilha e que não precisa juntar 20, 30 pessoas. É muito curioso. E a gente não sabe quantas pessoas têm apetite por esse conhecimento, né? E quanto a gente consegue motivar essas pessoas a ter apetite por esse conhecimento, por buscar desenvolvimento. Mas só para dar um número para você, em janeiro de 21, nós lançamos uma plataforma nova de ensino, né? Uma plataforma que é uma solução nacional nossa aqui. Uma plataforma super amigável e tal, e que está funcionando muito bem para a gente. E a minha força tem umas 600 pessoas, mais ou menos, que são alcançadas por essa plataforma, né? E durante janeiro de 21, durante 21 de janeiro até novembro, que foi quando a gente passou a régua, essas 600 pessoas consumiram 46 mil aulas completas. 46 mil aulas. Quanto tempo cada aula, mais ou menos? Tem de todos os tamanhos. Eu quero fazer conta aqui, ó, já. Eu não fiz a conta de quantas horas deu isso, mas assim, um número absurdo. 46 mil aulas. Em 600 pessoas. É muita coisa. Então, e foi um negócio assim pra gente tão surpreendente da disposição das pessoas para um conteúdo online, que a gente sempre tem aquela coisa, putz, online, ninguém vai fazer. Tem uma média de 77 aqui, eu tô vendo. Por profissional. Então, incrível. Em um ano. E eles não eram obrigados a fazer isso. Lá tem várias categorias. Conteúdos são mandatórios para sua linha, conteúdos são mandatórios para todas as pessoas da empresa, que são as coisas de processo, procedimento, políticas, compliance e tal. E tem conteúdos que são abertos para você se desenvolver liderança e tudo mais. Tá. E conteúdos são de outras linhas que você, que tem interesse em migrar para outra linha, você pode começar a se familiarizar com assuntos que não fazem parte do seu dia a dia hoje, mas que está preparando você para o futuro. E, cara, foi um negócio tão grande que a gente fez uma premiação no fim do ano, na convenção, na verdade, no começo desse ano, de quem eram os maiores maratonistas de conteúdo. A gente brincou com esse termo de série e tal, né? De fazer maratona em série, fez uma plaquinha tipo aquele YouTube e premiou as pessoas que mais consumem. Cara, 46 mil aulas. É muita coisa. Já vai ter o triatlon aí, o Ironman, né? Pois é. E o mais legal, o quanto isso impactou a performance desses maratonistas de conteúdo? Você sabe o que é o mais legal? E depois disso, a gente não tinha noção, primeiro, que isso ia acontecer, né? Mas a gente olhando, quando a gente olha os concursos de resultado, que a gente chama lá de top performance ou alguns outros, curiosamente, né, são as mesmas pessoas que mais investiram em se formar que estão performando melhor. Então, e os gerentes que mais promovem são os mesmos gerentes que as equipes mais investiram em desenvolvimento. Então, isso não é exatamente um ROI, mas dá para a gente ver que realmente tem impacto no negócio e muda a carreira das pessoas. É muito simples. Essa mudança de chave é importante para o profissional de T&D, né? De entender, de juntar esse conteúdo, esse consumo de conteúdo com a performance, porque é isso que vai validar os próximos budgets, é isso que vai... Exatamente. É isso que a empresa... O ROI é importante, mas você não consegue medir ROI de tudo e é inviável medir ROI de tudo. Nem deve ser a nossa ambição, na minha opinião. Exato. E acho que já passou dessa... preciso provar o ROI desse treinamento. Já passou um pouco dessa fase. Agora a gente precisa mostrar o impacto na performance, mostrar o resultado das pessoas mais capacitadas, o quanto isso está mudando o resultado da organização. Porque isso impacta, né, no ROI, ao mesmo tempo pode impactar em compliance, ou melhor, em minimizar riscos na operação, impacta na sociedade, porque você tem um papel social. Pensa, 46
1000 cursos, né? 1000 Isso. módulos ali para 600 pessoas. Se essas pessoas pegam essa informação e multiplicam, a gente está fazendo o país se tornar um país melhor. Essas pessoas com certeza vão impactar o meio que elas vêm, porque quando elas desenvolvem habilidades que não são só técnicas do negócio, mas habilidades que são emocionais, comportamentais, elas levam isso para a vida delas. Que, aliás, elas tendo mais conhecimento técnico, elas passam a gerar mais riqueza, passam a produzir mais. Exatamente. E aí você cria um ecossistema muito mais produtivo, muito mais sem querer evolutivo. ser muito ambicioso, mas elas ficam pessoas melhores. É isso mesmo. Porque ali a gente está falando de liderança, está falando de liderança situacional, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de inteligência relacional. São temas que, assim, todo mundo reconhece o valor, mas nem sempre a pessoa para um pouquinho, fala, deixa eu olhar isso aqui, prestar atenção nisso. O olhar nesse impacto que é gerado com a propagação do conhecimento na organização, porque não é só uma pessoa melhor, a pessoa vai impactar as pessoas ao redor dela, que aí elas vão multiplicando isso em camadas, né, que são, assim, não tem fim. Então, a gente conseguir achar o caminho para mostrar esse impacto social, eu acho que tem um papel muito importante. É um desafio, né? Mas eu acho que o caminho é muito por aí também. Agora eu tô curioso por uma coisa. 46 mil cursos ali para 600 profissionais e gerar esse engajamento, porque nem todos são obrigatórios, alguns são opcionais. A maioria não é obrigatória. Tem alguma dica ou algum segredinho aí? Eu acho que as pessoas estarem engajadas, alinhadas com o propósito da organização, tem uma série de coisas, né? Tem o papel do líder, mas falando da área de treinamento, porque é um desafio para muita gente conseguir gerar engajamento nas trilhas, que são trilhas assíncronas, por exemplo. Sim. Sem ser síncronas, né? E ao mesmo tempo... Esses conteúdos que eu te falei são todos assíncronos. Assíncronos. Que tipo de conteúdo tem? Tem tudo, desde aula de produto, aula de uma patologia, aula de um concorrente, tem aula de soft skills, aula de técnicas de Vocês vendas. gamificaram esse processo? Na verdade, a gente não está gamificado, a gente tem um plano de gamificar isso, mas a gente tem uma área de interação que as pessoas podem dar likes e interagir com as pessoas e fazer recomendação para os seus pares. Olha, assiste isso que é legal. E a gente tem também, eles vão ganhando os badges, que é uma maneira de gamificar, tem né? ali mas não é assim, tipo, a gente não é isso, nossa grande ferramenta. Eu acho que você, na sua pergunta, falou a palavra certa, que eu acho que fez diferença pra gente, onde eu trabalho, propósito. Sabe? Entendeu Quando você por quê, consegue declarar por que a gente está ali. Ontem a gente abriu um curso novo, que nunca existiu, um curso, é a primeira turma que a gente faz desse curso, que a gente escolheu os 80 maiores potenciais da empresa e trouxe para um curso presencial. É um reconhecimento para eles e a gente está investindo mais na carreira dessas pessoas, né? E eu fiz a abertura com eles, por isso eu estava lá ontem de manhã e tal, e a primeira coisa que eu falei para eles é: o meu time de treinamento inteiro só tem uma missão, ajudar você a ganhar dinheiro. E a hora que o cara... É um treinamento de vendas, né, gente? Não é só... Não estou querendo ser só um cara monetário, mas é um treinamento de vendas, né? E um time de treinamento de vendas precisa contar para as pessoas que a gente está querendo ajudar. E a declaração é: eu quero a mesma coisa que você. E a gente vai junto. Tirar essa competição, né? Puxa, eu vou parar de vender para treinar e eu vou perder dinheiro. Tira isso da jogada e fala assim: não, você vai ganhar mais. E aí, isso tá ficando tão forte lá onde eu trabalho, que teve um nacional que falou assim: cara, eu tinha uma reunião para esse pessoal marcado, mas eu vou desmarcar, porque eu prefiro investir o tempo deles com você e depois eu faço a minha reunião. Eu falei assim: eu não posso. Eu falei assim: quando vai ter outra turma dessa? Eu falei: só em junho do ano que vem. Ele falou: não vou perder isso. Então, essa troca, a escolha... Essa confiança, né? E fazer o público entender, né? Os gregos chamavam o tempo de duas formas. Cronos está passando, né? Agora já passaram aqui X minutos do nosso bate-papo, que está incrível, aliás. E ao mesmo tempo eles chamavam de Kairos ou Kairos, que é a qualidade que a gente usa no nosso tempo. Isso. Eles falam: puxa, eu vou passar 1-2 dias aqui no evento. Eu paro de performar lá na ponta em quantidade. Mas se eu desenvolvo habilidade, se eu ganho mais... traquejo para lidar com as ferramentas, lidar com o cliente, lidar com os interlocutores, ele pode melhorar a conversão, ele pode aumentar o ticket médio, ele melhora a performance. Quando ele entende essa lógica, e você tem treinadores que não estão ali
só para passar conhecimento, mas estão ali para ajudar o profissional a performar mais e melhor. E não só treinadores, mas ter uma gestão estratégica. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer aqui para você, porque o papo tá tão incrível que já vai estourar o nosso tempo, então vamos aproveitar ao máximo aqui os seus insights, a sua sabedoria. Porque você começou como treinador e depois você se tornou gestor, né, além de ser mentor. E são posições diferentes. Uma coisa é lá executar, outra coisa é você gerenciar times, é você pensar estrategicamente na área de treinamento, criando diversas ações dentro da companhia para gerar impacto. Qual que foi a mudança de chave? Que dica você dá para os profissionais serem mais estratégicos e menos operacionais? Tá, eu acho que isso não cabe só para a carreira de treinador, né? Tá. Mas quando você vira gestor, você tem uma mudança do contribuidor individual para ser o gestor, e aí você já tem drives que você precisa instalar para isso. Mas quando você vira gerente de gerentes, né? Gestor de gestores, tem um livro que fala muito bem disso, que é o Pipeline de Liderança, né? Que é quando você vai mudando. Então, agora, primeiro momento, você tem que deixar de fazer as coisas para ter as coisas feitas pelo sua equipe, né? E essa mudança faz com que você abra mão das coisas que te trouxeram até ali. E isso é um momento bem de dor, porque você foi reconhecido, recompensado, foi promovido por fazer bem aquelas coisas. E a gente tem que deixar para outra pessoa que potencialmente vai fazer diferente do que você fazia. E você tem que fazer as pazes com isso e deixar a pessoa se desenvolver, crescer, tem essa curva de aprendizado na cadeira. Cumprir o seu caminho, né? A gente precisa deixar. Então, e isso traz um pouco de vocês têm que uma resignação. Fala assim, não, beleza, vamos deixar. E eu tenho muito essa conversa com a minha equipe, sabe? E hoje eu tenho um gerente que responde para mim em treinamento, que é a primeira vez que ele está sentando na cadeira de gerente. E a gente tem tido essas conversas, né? Assim, então, você não é um super doer, né? Que é o fazedor de coisas. Deixa o pessoal trabalhar. Mas eu faria mais rápido. Tudo bem, mas você não vai poder fazer tudo. Então, eu acho que a grande coisa é entender... Faria mais rápido uma vez, mas você pode ter 5 fazendo, você pode ter... Então, ele tem 7 fazendo. Então, ele precisa usar 7 braços, não só o dele, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. E isso é uma coisa que eu acho que é a parte de operação do cargo, né? E tem a outra que é a estratégia, que é fazer a conexão com os principais stakeholders dentro da sua organização, para que você consiga apresentar o propósito e que eles consigam perceber o valor. Como eu te falei de um nacional, falar assim, eu não vou perder esse curso com o meu time. E isso é uma comunicação que é o papel do gestor. Além do olhar de investimento, aonde a gente vai, o quanto que a gente vai em cada coisa. Essa decisão do curso de novos que eu te falei, tinha uma decisão de gestão. Porque o dinheiro que a gente deixou de fazer um curso presencial, ele financiou nossa fábrica de conteúdo. Hoje eu tenho um videomaker trabalhando para a gente toda semana, que é financiado com uma parte do dinheiro que era curso de novos. A plataforma nova é 100% paga pelo dinheiro do curso de novos. Você trocou, né? Fez o trade-off ali, uma coisa... Porque a gente fala assim, não tenho dinheiro para isso. Na verdade, o dinheiro tem, a gente está gastando em outra coisa. Né? Então, como que a gente gasta esse dinheiro? E então tem essa estratégia, sem deixar de investir na formação e qualificação do time. Porque é isso que vai fazer as pessoas continuarem gostando de estar ali, né? E tem uma coisa legal que aí a gente estava até conversando um pouquinho antes, desse vínculo da área de treinamento com a performance, né? Eu acho que essa é uma jogada que você assumiu essa posição de performance agora na organização, né? Então, e isso é muito, muito... eu achei que foi muito feliz para a gente, que ter uma área inteira focada para o nosso cliente externo, que é a força de vendas. Eu não estou falando do cliente que é cliente da empresa. São os meus clientes externos, que é a força de vendas, que são 600 pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Como que eu alcanço um cara que está em Santa Maria? Um cara que está em Manaus? Sabe? Como que eu vou ter certeza que esse cara está dedicando para fazer 46 mil aulas? Se a gente não tivesse... E essas 46 mil aulas foi a força de vendas. Foi só força de vendas. Isso é um ponto importante, porque é um público que normalmente está no campo, está na rua, e parar esse público para estudar é um grande desafio. É um grande desafio. Parabéns, e é por isso que foi a gente
considera isso um super prêmio, sabe, pra gente de reconhecimento. Por quê? Primeiro, foi muito bem arquitetado os conteúdos em tamanhos que davam para encaixar na vida deles. Então, como a ferramenta está disponível num iPad, você pode assistir num celular. Consegue de qualquer lugar. Eu vou ter que esperar 20 minutos para ser atendido por um cliente. Ele vai lá e começa uma aula. Assiste 15 minutos, beleza, daqui a pouco ele volta. No próximo cliente, assiste mais os 15 e termina a aula. Legal. Então, Ou seja, ele otimiza o tempo dele, enquanto ele está esperando e tal. Bom, o papo tá maravilhoso. Foi uma aula aqui, como todos os bate-papos aqui do podcast têm sido uma aula. Tá sendo incrível, viu, Igor? A gente poder aprender, trocar experiência. Muito bom mesmo. Vamos lá pro nosso momento T&D aqui, que é o Tome Devolve. Vamos lá. Falar... Vou até beber água para isso. Manda bala aí, manda aí. Vou tomar um golinho aqui também, que esse momento é sempre inspirador. E aí é o seguinte, eu vou falar algumas palavras e você vai dizer em uma palavra, em uma frase, o que isso representa para você. Tá bom. Legal? Futuro. Desafio. Treinamento. Propósito. Propósito. Vida. Superação. Metas. Tecnologia. Nossa vida. Performance. Sucesso. Recado final. Não desista. É isso aí. Como é que as pessoas se encontram? Então, eu tô no LinkedIn, como Marcos Rojas mesmo, é bem fácil de achar, Legal. Não tem muitos Rojas, mas... E eu tô super aberto aí para interagir, para tirar dúvida, para conversar com as pessoas, e pode ser pelo LinkedIn. Eu falo assim, pode me chamar que eu sempre respondo. Às vezes não é rápido, demora 1, 2, 3 dias, mas eu não deixo de responder ninguém. Então, fica à vontade para me acessar. É isso aí, muito bacana. Bom, quero agradecer aqui o Igor pela parceria e a gente está produzindo esses podcasts. Pô, eu que agradeço, é muito bom trazer e levar esse conteúdo para o nosso mercado, essa parceria com a Bravende aqui, muito enriquecedora, e a gente tem bastante perspectiva aí pela frente, Rojas. Muito bom trocar essa ideia com você, trazer esses insights, esses pensamentos, com certeza vão gerar muito valor para a nossa comunidade de treinamento. Excelente, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de verdade de estar aqui. Legal, Rojas, obrigado, gratidão aí por contribuir tanto com esse nosso ecossistema de treinamento e desenvolvimento. E foi um papo que não serve só para quem trabalha com treinamento, profissionalmente no cargo, mas todos nós podemos exercer o papel de treinador. Você tem filhos, né? E eu também tenho 2 meninas. A gente treina nossos filhos o tempo todo. As minhas 2 seguiram carreira de treinamento. Que legal, então legal. Já são moças, né? Já são adultas. Uma ainda tá, a outra tá num sabático que ela resolveu engravidar. Legal. Mas as 2 seguiram carreira também. Que legal, maravilha. Espero bater mais outro papo com você em algum outro momento. Sim, teremos. Isso aí, estamos chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. E se você ainda não deixou um comentário, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe aqui um tema que você quer falar, ou talvez até você pode se candidatar. Quem sabe você pode estar aqui num bate-papo conosco. Você vai perceber que tem profissionais que atuam aplicando treinamento para várias empresas, aqueles que atuam nas empresas, aqueles que estão começando. Então a gente vai ter um público aqui bem diverso para a gente conversar. Um grande abraço e até o próximo episódio.